Irmãos, boa noite, a graça e a paz. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 46. Nós vamos estar lendo todo o capítulo, só são 3 versículos. Isaías 46. Posso ler? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que façam Deus. E diante... Deixa eu ver aqui, eu me perdi. E diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente. E de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me, vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Senhor Deus e eterno Pai, exaltado e glorificado seja o teu nome. Nós cantamos esta noite, Senhor, que tudo é graça. A tua graça alcança o ímpio, a tua graça comum. Mas, Senhor, para nós, a tua graça tem outro sentido. Tem um sentido de sacrifício, de cruz, de renúncia. E obrigada, meu Deus, pela tua graça derramada sobre as nossas vidas. Obrigada pelo privilégio de estarmos bem aqui na tua casa. Obrigada, Deus, por tudo que tu tens feito nas nossas vidas. Fala a tua igreja esta noite. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós não conseguimos sobreviver sem ouvir a tua voz. Fala conosco. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe um texto muito conhecido, né? Que geralmente as pessoas leem quando vão fazer dinâmica, ou quando é final do ano. Virou assim, um texto meio coach. Mas é um texto que eu acho que cai bem aqui para o que nós vamos trabalhar hoje à noite. Existe um texto que o título é Pegadas na Areia. Eu acho que todo mundo conhece esse texto. É um texto que diz que o autor, ele sonhou. E ele sonhou que estava em um caminho com Deus na praia. E ele via no céu todos os dias da sua vida.
E em cada momento aparecia duas pegadas, a dele e a de Deus. Só que esse homem percebeu que nos momentos mais difíceis da sua vida, só via duas pegadas. E ele perguntou a Deus: Senhor, tu prometeste sempre estar comigo, por que me deixaste nos momentos mais difíceis? Aí Deus responde: meu filho, eu nunca te abandonei. Os dias que viste só um par de pegadas na areia, são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. O tema que eu dei para essa mensagem de hoje é carregados por Deus. Mas vamos entender o contexto desse texto. Nós lemos o livro de Isaías. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Isaías profetizou por cerca do ano 740 a 680 antes de Cristo. O capítulo 1 de Isaías e o verso 1 vai nos dar mantimento para a gente entender o contexto dessa carta. O capítulo 1 e o verso 1 diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. O profeta Isaías, ele profetizou no reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Se nós formos olhar para o plano econômico, para o plano espiritual, nós vamos entender o teor da mensagem de Isaías, porque ele profetizou em cima do estilo de vida, pela forma como o povo de Deus estava vivendo naquela época. Então, para a gente entender, a gente precisa saber rapidamente como foi o reino desses três reis. Uzias, a Bíblia vai dizer que Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor. No reinado do rei Uzias, economicamente, Israel experimentou uma grande, vamos dizer assim, potência financeira. Uzias, ele fez ferrovias. Uzias, o comércio cresceu muito. Mas a Bíblia vai dizer que a prosperidade financeira foi tão grande que Uzias teve soberba no seu coração. E chegou a oferecer holocausto no lugar do sacerdote, que não era para ele fazer. E por causa disso, ele fica leproso. E a Bíblia vai dizer que ele morre leproso. Depois dele vem Jotão, que era o seu filho. A Bíblia vai dizer que fez o que era reto perante o Senhor. Porém, não queria entrar na casa do Senhor. Vamos entender. Fazia o que era reto, mas não queria se comprometer. Mas a Bíblia vai dizer, e o povo continuava na prática do mal. Então me faz a entender que no reinado de Uzias, mesmo com prosperidade financeira, o povo estava idólatra. O rei Acais, rei extremamente idólatra, era tão idólatra que queimou os próprios filhos em sacrifício. E o rei Ezequias, a Bíblia vai dizer que fez uma reforma espiritual. Mas o povo ainda continuava idólatra. Ou seja, o pano de fundo espiritual para Isaías profetizar era que o povo de Deus, que tinha sido criado para adorar a Deus, para que a sua adoração servisse de luzeiro para as outras nações, agora estavam idólatras. Estavam adorando a ídolos. Então, é nesse contexto que Isaías é levantado por Deus para denunciar o pecado de Judá e Jerusalém. O livro de Isaías, ele tem uma sequência que ele se divide em duas coisas: exortação e consolo. Se você ler Isaías do capítulo 1 ao capítulo 39, você vai perceber que a palavra de Isaías é só sobre julgamento. É só acusando o pecado do povo. Do capítulo 1 ao capítulo 39, Isaías vai dizer: o culto de vocês é hipócrita. Deus não aguenta mais a hipocrisia de vocês.
Deus não aguenta mais as festas solenes de vocês. Deus não aguenta mais os sacrifícios de vocês. Porque vocês estão vindo a Deus e as mãos de vocês estão sujas de sangue. Por causa disso, Deus vai descer com o julgamento. Por causa disso, vocês vão passar pelo cativeiro. Isso é basicamente do capítulo 1 ao capítulo 39. Do capítulo 40 ao 66, embora sustentando que vai haver cativeiro, nós vamos perceber que vai vir palavra de salvação. Isaías vai dizer, vai ter cativeiro, mas vós clamem, subam nos eirados, dizendo que se tiver arrependimento, existe vida em abundância. É praticamente isso. E a partir do capítulo 40, Isaías, ele vai falar de duas coisas. É interessante. Ele vai falar da inutilidade dos ídolos e ao mesmo tempo ele vai fazer um contraponto da onipotência de Deus. A partir do capítulo 40, Isaías vai dizer, o coração de vocês está cheio de ídolos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, enquanto vocês estão com o coração cheio de ídolos, vocês têm um Deus que é capaz de fazer tudo por vocês. É basicamente sobre isso que ele vai falar. Israel, por ter virado idólatra, precisava dessa comparação. Irmãos, o nosso coração, ele é extremamente idólatra. E ele precisa ser lembrado o tempo todo quem verdadeiramente deve ocupar o nosso lugar. O nosso coração é extremamente idólatra. Nós precisamos o tempo todo entender quem é o Deus do nosso coração. É interessante que Jesus, antes de falar de ansiedade, ele vai dizer o quê? Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Eu e você precisamos o tempo todo ter essa comparação. No capítulo 40, você não precisa abrir, o 19 e 20, Isaías vai dizer assim, o sacerdote idólatra, ou seja, o sacerdote que era aquele que era para conduzir o povo a Deus, ele vai dizer, o sacerdote idólatra escolhe madeira e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não balance. Aí, em outra coisa, ele vai dizer, no 40, 18, 22, com quem comparareis a Deus? É como se ele estivesse dizendo, vocês estão fazendo ídolos, mas com quem comparareis a Deus? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, é Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O capítulo 41, 42 e 43, Isaías vai exortar o povo a colocar a sua confiança somente em Deus. 41, 10. É interessante que a gente lê muito esses versículos que eu vou ler aqui, mas a gente nunca contextualiza de que esses versículos foram citados por causa da idolatria do povo. Capítulo 41, 10, ele diz, por isso, não temas, não busque ídolos. Ídolos não servem para nada. O ídolo que é feito pela mão do homem, ele balança. Mas ele vai dizer, por isso, não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o Deus, o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Capítulo 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. 43, 2. Ele vai dizer, vocês estão colocando o coração de vocês nos ídolos. Vocês estão gastando dinheiro por causa dos ídolos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está dizendo para você, quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelo rio, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Capítulo 44, o 14, 15 e 17, ele vai falar sobre a loucura da idolatria. Aí ele vai dizer, um homem corta para si madeira, tal madeira serve para queimar.
Outra parte ele faz um Deus, ajoelha-se diante dela e lhe dirige oração: livra-me, porque tu és o meu Deus. Que loucura quem confia em ídolos. No capítulo 45, Isaías vai profetizar a queda da Babilônia. Isaías tanto profetizou que Israel ia ser punido através da Babilônia, como Isaías também profetizou a queda da Babilônia. 45:13, ele vai dizer: eu, na minha justiça, suscitei Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados. 45:20, nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Mas ele vai terminar no verso 22 dizendo: olhai para mim e sede salvos, porque eu sou Deus e não há outro. No capítulo 46, que é esse que nós vamos trabalhar hoje, Isaías vai continuar falando da queda da Babilônia, mas, irmãos, de uma forma sensacional. Nosso Deus é maravilhoso, porque Isaías vai fazer aqui uma comparação entre os deuses da Babilônia e o Deus de Israel. Isaías vai dizer que os ídolos são carregados e o nosso Deus é quem nos carrega. Por isso que eu dei o título dessa mensagem: carregados por Deus. Vamos lá? Verso 1, 2, 6 e 7. Primeiro ele vai falar da situação dos idólatras. Verso 1: Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Verso 2: esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Verso 6: os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que façam Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Interessante que essa primeira palavra é aos babilônios. Mas infelizmente o povo de Israel se encontrava nessa situação. E não é diferente hoje. Isaías, ele vai começar falando dos dois deuses da Babilônia. Ele vai falar de Bel, que era o patrono da Babilônia. É a mesma coisa, se ele tivesse hoje, ele ia falar de Nossa Senhora Aparecida, né? Então Bel era o patrono da Babilônia, era o deus da atmosfera e da terra seca, de onde se originou o nome Belsazar. E ele vai falar também de Nebo, que era o deus das letras e da educação, de onde se originou o nome Nabucodonosor. Isaías está dizendo: no dia que Ciro tomar a Babilônia, os grandes deuses deles vão cair. Deus estava dizendo: esses deuses tão oponentes, não tenham medo deles. Primeiro, porque eles são fabricados. Primeiro, porque eles precisam de alguém para carregá-los. Se não tiver quem bote no ombro, os ídolos permanecem lá. Quando Ciro tomar a Babilônia, eles serão arruinados. E quem confia nesses ídolos se cansam. Porque para você carregar um ídolo, você tem que botar no ombro. Por isso que vocês estão cansados. Porque os ídolos cansam. Mas ele também vai dizer aqui que no verso 6, que além de cansar, os ídolos também saem caro. O povo não media esforços para a construção desses ídolos, embora custasse privações e diminuição dos seus bens. Aí o comentarista vai dizer: alguns esbanjam ouro,
tirando-o da bolsa para fazer um ídolo em suas casas, enquanto outros guardam ouro na bolsa para fazer um ídolo em seus corações. Muito forte. E o verso 7, ele também vai dizer, além de carregar eles, além de custar caro, deixa eu dizer uma coisa para vocês, na tribulação, eles não podem socorrer vocês. Na tribulação, ele não pode dar nenhuma resposta. Salmo 115, 5, 7 vai dizer, porque ídolo tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, nem som algum sai da sua garganta. O pior do ídolo é que ele não nos livra na tribulação. Aí você vai dizer, Janeide, o que isso tem a ver comigo? Afinal de contas, você falou que essa primeira palavra era para os babilônios. Janeide, eu não sou idólatra. Janeide, eu não tenho imagem. Eu digo a você que essa palavra tem tudo a ver conosco. E eu quero aqui falar 4 coisas que muito tem a ver conosco. A primeira, nós criamos nossos ídolos. Nossos ídolos às vezes é o dinheiro. Nossos ídolos às vezes é o poder. Nossos ídolos às vezes é a beleza perfeita. É o status, é a profissão, filhos, marido. Eu conversava com uma pessoa e ela me dizia que outra pessoa que da igreja dela tem 2 empregos. Faz residência em Campina Grande e trabalha em 2 cidades. Vai na igreja de 15 dias. Não vai para culto na semana. Não vai para programação nenhuma na semana. Porque ela não tem tempo. O Deus dela é o dinheiro. O Deus dela é o poder. O Deus dela é o status. Segunda coisa. Além de nós criarmos nossos ídolos, nós também, como essas pessoas da Babilônia, nós carregamos os nossos ídolos. E é por isso que a gente anda tão cansado. Porque os ídolos, irmãos, requerem de nós muita coisa. Irmãos, ter dinheiro hoje vai lhe custar caro. Ser bonita hoje vai lhe custar caro. Eu estava ontem com uma pessoa e ela dizendo a mim assim, eu estou agoniada porque eu não fui para a academia hoje. Ontem foi sábado. E a gente comeu uns salgados, uns bolos, tudo que tinha na mesa eu comi. Eu de que não me escute. E ela disse assim, eu estou comendo aqui, mas amanhã eu tenho que fazer meu treino. Amanhã é hoje, irmãos, domingo. O Deus é o corpo. Ter corpo bonito pesa. Ter dinheiro pesa. Por isso que a gente anda tão cansado. Por isso que a gente não tem tempo mais para nada. Por isso que a gente está tão descontente. Porque a gente está carregando os nossos ídolos. E essas coisas nos pesam. Essas coisas requerem de nós até o nosso sangue. Aí a gente vai dizer que não é idólatra? Terceira coisa. Para nossos ídolos, nós abrimos o nosso bolso. Nós gastamos sem medidas, porque queremos satisfazer os nossos desejos. Para nossos ídolos, 10 vezes no cartão. Para nossos ídolos, 24 vezes no cartão. A gente gasta o que não tem, faz empréstimo, pede dinheiro com a agiota, faz o que quiser, mas os nossos ídolos pedem dinheiro e a gente tem que colocar. Deixa eu te fazer uma pergunta, e a obra do Senhor? Tem investido?
A alegria que você gasta com os seus ídolos, você tem a alegria de gastar no reino de Deus? Nossos ídolos custam caro, irmãs. Não custa barato, não. Custa muito caro. Quarta coisa, esses ídolos requerem todo o esforço de nós. Nossos ombros estão cansados. O povo de Deus anda cansado. O povo de Deus anda carregando pesos e mais pesos sobre os ombros e sobre a cabeça, porque na verdade a sua confiança não está em Deus, a confiança está em coisas. Por isso que a gente anda cansado, por isso que a gente anda sobrecarregado, porque o nosso Deus não ocupa mais o trono do nosso coração. Eu conversava com outra pessoa, ela disse que ela tem que fazer exercício, porque ela precisa. Só que ela não tem tempo. E ela acorda 4 horas da manhã. E ela estava indo 4 horas da manhã para a academia. Mas ela disse que estava com medo de ser assaltada. Claro, irmã, quem em sã consciência sai 4 horas da manhã, que país... Aí ela disse, descobri, eu acordo de 4, desço para o meu prédio e vou correr 5 quilômetros na piscina, na beira da piscina. Eu fico imaginando uma pessoa olhando, isso é uma louca. Por que que ela tem que fazer isso de 4? Porque de 7 ela tem que estar numa cidadezinha que ela trabalha. Aí ela trabalha, ela come uma quentinha mal, que ela diz que nem cachorro come. De lá, ela vem para Campina, tem outro emprego. 4 da tarde, ela sai do emprego e vai para o consultório. Atende até 8, 9 horas da noite. E ela diz, Chaneide, eu estou pesada. Eu estou sobrecarregada. Fez uma mansão na praia, vai vender. Como é que ela vai? Entendeu, irmãos? Eu e você está atrás. E sabe o que é que mais me choca? Eu estou falando a partir de mim. É que às vezes nós nos pegamos invejando a vida dessas pessoas. O que mais me entristece é isso. É que às vezes o povo de Deus está louco por essa vida. Que tem crente que se Deus desse dinheiro, eu vou dizer uma coisa, eu só queria ver num filme. Cansada, sobrecarregada. Mas ele vai dizer, e o pior é que na tribulação, na dor, na perda, os ídolos não lhe socorrem. Isaías 44, do 21 ao 22, ele vai dizer, lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és meu servo, eu te formei. Meu servo és, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Verso 3, 4 e 5. Parou de falar com os babilônios e agora Isaías vai falar ao povo de Deus. Verso 3. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos ombros, desde o ventre materno. 4. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisas semelhantes confrontareis comigo? Oh, irmãos, que coisa linda. Deus está dizendo, ouça Israel. Isaías está dizendo, ouça povo de Deus. Deus hoje está dizendo, ouça Médici. Eu estou falando com você, abra os ouvidos. Ouça povo de Deus, parem de ouvir as vozes desse mundo.
As vozes da autossatisfação, as vozes da autossuficiência. Vocês não precisam de tantas coisas, vocês só precisam de mim. Ouça, povo de Deus. Aí ele vai dizer: Deus é quem carrega o seu povo desde o ventre materno. Salmo 139, 13 diz: pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Êxodo 19, 4, quando Deus está falando de como tirou o povo do Egito, diz: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe até aqui. Colossenses 1,13, o qual nos tirou, algumas versões diz, o qual carregou, o qual transportou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos em trevas, nós estávamos no lamaçal do pecado. A mão de Deus, de graça e de misericórdia, nos carregou da escuridão e nos trouxe para a luz. Desde o nosso nascimento, o Senhor nos carrega, irmãos, com seus braços de graça e de misericórdia. Você já entendeu isso? Você está aqui porque o Senhor lhe carregou até aqui. Se não fosse o Senhor, você não estaria aqui. Quantos livramentos Deus te deu. Se não fosse a boa mão do Senhor, o Senhor é quem tem te carregado até aqui. E Deus vai além, que no verso 4 ele diz: na velhice eu continuarei carregando. Deus está dizendo: quando as forças falharem, eu carregarei vocês. Deus está dizendo: quem cuida de vocês na velhice sou eu. Irmãos, quanta preocupação, quanto peso, quanta dedicação ao dinheiro para se preocupar com velhice. Eu escuto de crente dizendo: eu tenho que ter uma gordurinha para a minha velhice. Bobagem! Eu tenho que ter um dinheirinho para a minha velhice ser tranquilo. Quem vai te carregar na tua velhice é Deus. Eu não estou dizendo que se você puder, você faça uma poupança privada, sei lá, mas que o seu coração não esteja nisso. E se você pensar bem, a gente trabalha justamente para isso. Para ter uma velhice. Eu, quando era do comércio, dizia, né? Eu vou trabalhar para me fazer um prédio, fazer uns apartamentos. E do apartamento, aluguel. Coitado. Sabe quem tem cuidado até hoje? Deus. E bem, viu, irmãos? Tem cuidado bem demais. Quem carrega você é Deus. Tem perdido momento em família, tem perdido coisas da igreja, correndo atrás do vento, correndo atrás de dinheiro, porque quer ter uma segurança, porque quer segurança para filho, esquecendo de pregar o evangelho para filho, deixando filho com a mãe, deixando filho com vizinha, deixando filho com a sogra, deixando filho com o marido, que não é papel de marido cuidar de filho, porque quer ter uma segurança. Que segurança? Quem te carrega é Deus. Quem cuida de você é Deus. Ele está dizendo: até na velhice, mesmo na vossa velhice, quando você se tornar inadequado, eu vou estar cuidando de você. Mesmo quando seus amigos se cansarem de você, eu sou o mesmo. É Deus que nos carrega, é Deus que cuidará de todos os momentos da nossa vida. Irmãs, dinheiro, fama, beleza, não tem compromisso com ninguém. Mas o nosso Deus tem. Aí ele vai dizer aqui no verso 5: a quem vocês vão me comparar? Quem pode ser semelhante a mim? Vocês podem me representar? Um ser infinito. Você pode pegar a figura de um ser infinito e colocar numa madeira?
Você pode colocar a figura de um ser infinito e transferir para dinheiro? Deus está dizendo, você pode me comparar a quem? A dinheiro? Dinheiro pode ficar no lugar de Deus? Saúde pode ficar no lugar de Deus? Irmãs, eu tenho percebido uma coisa. Que a gente está virando uma geração que a saúde virou o Deus. Vocês já perceberam isso? Eu não estou dizendo que você não cuide da sua saúde, não. Mas vocês já perceberam que ultimamente em rede social tem que se apresentar extremamente saudável? Né? Se não for fitness, se não comer assim, que nada sem lactose, nada sem trigo, nada sem glúten, você tem que ser isso, como se isso tudo dependesse disso, e não depende. Pense numa coisa que não depende. Se Deus não te der saúde, não adianta. Não estou dizendo que não tem a nossa responsabilidade. Mas você pode comparar. Você pode comparar de Deus a beleza, a conforto, a status. Deus está dizendo, a quem vocês podem me comparar? Porque a partir do momento que vocês estão virando o coração de vocês a ídolos, vocês estão me comparando. A partir do momento que vocês estão botando a confiança de vocês nessas coisas, vocês estão me comparando. Que coisa linda. A gente vê o pastor Ronaldo Lindório. Eu sei que tem as horas que ele chora, que ele é ser humano. Eu sei que tem as horas que ele diz, meu Deus, mas que coisa linda, irmãs. Aquele homem abrir a boca e dizer que o maior bem que ele tem é Deus. Com o tumor no pescoço, no tórax e na medula. A quem você pode comparar a Deus? A ninguém, irmãos. Nosso Deus é maior do que todas as coisas. Versos 8 a 11. Lembrai-vos disto. Olha que coisa. E tende ânimo. Tomai a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Deus está dizendo, se lembre, Israel. Não esqueça dessas coisas, Israel. Quando Ciro invadir a Babilônia, não tenha medo. Pelo contrário, tenha ânimo. Irmãos, quando as coisas estiverem difíceis, se lembre, Deus carrega o seu povo. Deus é quem nos carregará. Eu sei que tem dia que a gente não tem vontade nem de levantar da cama, mas eu quero dizer a você, é nesses momentos que Deus nos levanta, que Deus nos carrega. Eu sei que tem dias que nós não temos direção para onde nós vamos. São nesses dias que o Senhor é a nossa direção, é a nossa fortaleza. E ele vai dizer, levem isso a sério, prevaricadores. Esses prevaricadores aqui são pessoas que agem contra os mandamentos de Deus. Porque o povo tinha se tornado idólatra. Aí do verso 9 ao verso 11, Deus vai dar motivo para o povo ter bom ânimo. Deus vai dar motivo para o povo abrir mão dos ídolos e se apegar cada vez mais a Ele. Aí Ele vai dizer do 9 ao 11, a primeira coisa, olhe para a história de vocês. Deus estava dizendo a Israel, de um só homem, eu fiz uma nação. De um homem
lá de um país pagão, eu fiz uma nação. Eu tirei vocês do Egito. Eu guiei vocês 40 anos no deserto. De manhã, uma nuvem, para que o sol não queimasse vocês. De noite, uma coluna de fogo, para aquentar você. Eu sustentei vocês com o maná. Eu lhes dei Canaã. Olhem para a história de vocês. Irmãos, olhe para a sua história. Quem trouxe você até aqui? Talvez da sua família você fosse o mais improvável de ser crente. Talvez a sua história diga que você jamais seria um crente. Deus está dizendo, olhe para a sua vida. Fui eu. O menor. O desprezado. O que não ia dar para nada. Fui eu. Olhe para a sua vida, olhe para a sua trajetória. A segunda coisa que Deus vai dizer, olhe para minhas palavras. Deus vai dizer, tudo que eu digo acontece. Deus diz o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Você não precisa ler signo. Você não precisa botar búzios. Você não precisa ir para cartomante. Porque você serve ao Deus que lhe diz que você era trevas, hoje você é luz, e quando você morrer você vai para a glória. Passado, presente e futuro, já disse tudo. Ele está dizendo isso, o que eu disse aconteceu. Irmãos, a vinda de Cristo aconteceu exatamente como Isaías profetizou. Isaías disse, eis que a virgem dará a luz. E Maria deu a luz. Isaías disse, o seu nome será Emanuel. Ele será levado ao matadouro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías profetizou e aconteceu. A primeira vez que Jesus leu um texto bíblico na sinagoga foi o quê? O profeta Isaías. Porque o Deus que sabe todas as coisas tinha falado por a boca daquele homem. Deus está dizendo, olhe para minhas palavras, confie em mim. Tudo que o Senhor determinou vai acontecer, custe o que custar. Exemplo, Sansão. Deus disse, Sansão vai libertar o povo dos filisteus. Aí você disse, mas Janeide, mas Sansão morreu cego. Ele morreu cego, problema dele, mas ele destruiu os filisteus. Porque quando Deus disse que destrói, destrói. Deus não disse? Se foi cego, se não foi, mas foi. Quando Deus diz, Ele faz. Deus declara desde a antiguidade que todas as coisas iam acontecer. Deus pode declarar, eu e você não. Ai, como eu me incomodo quando eu vejo um crente. Irmãos, declare. Irmãos, declare. O único que pode declarar é Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para a salvação. Ele em Cristo nos assegurou a vida eterna. Sua conversão já estava determinada antes de você nascer. O chamado irresistível, que a teologia reformada chama, veio justamente por causa disso. Porque eu e você, antes de nascer, já estávamos predestinados para a salvação. Oh Senhor, que maravilha. Me ajuda a descansar em Ti, Senhor. Você nasceu sem querer Deus, mas Deus já tinha lhe escolhido desde o ventre materno. Ele lhe conhece pelo nome. Eu hoje via um vídeo de uma médica que ela postou, de um útero, no exato momento em que o espermatozoide se encontra com o óvulo. Aí tem uma explosão. Aí eu dizia assim, meu Deus, nessa explosão, tu já me conhecia. Nessa explosão, tu já sabia de todas as coisas. A hora que eu ia nascer, a hora que eu ia morrer, toda a minha trajetória. Me ajuda a descansar em Ti.
Me ajuda. João 15,16 diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Verso 11, ele vai dizer: por causa disso também, porque quando eu falo, eu cumpro. Por causa disso eu escolhi Ciro. Eu escolhi Ciro para derrubar a Babilônia. Lembre-se, irmãs, que isso aqui foi 300 anos antes da queda da Babilônia. Que coisa fantástica. Deus chama pelo nome, Ciro. Essa ave de rapina do Oriente. Os comentaristas vão dizer que era Deus se referindo a Ciro. Porque Ciro tinha um nariz semelhante a um bico de águia. Eu acho que Ciro era feio, viu? Ciro ia ter que fazer uma rinoplastia. Ciro tinha um nariz semelhante a um bico de águia. Era rápido no cavalo. Aí comparavam ele a uma ave. Aí ele vai dizer: por isso que eu levantei uma ave da rapina do Oriente. E ele vai dizer: tomei este propósito. Ciro derrubará a Babilônia, porque é meu propósito. Ninguém controla Deus. Quando Ele quer, Ele faz. Aquilo que tiver de ser seu, vai ser. Aquilo que tiver que acontecer na sua vida, vai acontecer. Crente não tem medo de inveja. Crente não tem medo de olho gordo. Crente não tem medo de macumba. Crente não precisa se benzer. Porque o que está guardado para você é seu. Deus assim determinou. Aí ele está dizendo: por isso, Israel, se lembre disso. E tenha ânimo. Verso 12 e 13, para a gente terminar. Ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Ouvi vós de obstinado coração. Aqui tanto era para os babilônios, porque eram soberbos, porque tinham um coração duro, porque maltratavam o povo de Deus. Mas também aqui era para os judeus, que viraram murmuradores, não aquebrantados, e os que mesmo na tribulação estavam carregando seus ídolos, estavam vivendo como o povo da Babilônia. Deus está dizendo a nós que haverá salvação para o povo de Deus. Deus faria de Sião, de Jerusalém, um lugar de segurança. O povo voltaria para a sua terra. De Sião veio o nosso Salvador. De Sião veio o nosso libertador. Romanos 11:26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Jesus Cristo veio para nos dar salvação. Podemos nessa caminhada cristã sermos carregados por Ele. Isaías 15:53-4 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mateus 11:28-30, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O Senhor quer te carregar esta noite, assim como um pai carrega um filho. O Senhor quer te aninhar nos braços, assim como uma mãe faz com o filho. Amém, queridos? Para terminar, abra em Deuteronômio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deuteronômio 8. Antes, deixa eu falar algo que eu quero terminar com esse texto. Eu estava conversando com uma pessoa,
que a mulher dele teve câncer de mama faz 10 anos. E ele dizia assim a mim, Geneide, durante o tratamento, ela teve uma depressão muito forte. Mas eu vou dizer uma coisa a você, sabe quem salvou ela? Aí eu pensei que ele ia dizer, Jesus. Aí ele disse, a corrida. A corrida salvou minha esposa. Ela hoje corre em Campina, corre em João Pessoa, corre em Recife. E eu saí muito pensativa. E eu dizia, Senhor, Tu conheces minhas falhas. E o que eu te peço, durante esse processo todo, é que Tu seja o centro da minha vida. Eu, de todas as noites que ora por mim, ele diz, Senhor, nos ensina a depender de Ti. Eu desejo que os nossos sofrimentos nos levem a Deus. O nosso coração é tão perverso, irmãos, que depois de um grande sofrimento, a gente ainda coloca coisas no lugar de Deus. E Deus conhece meu coração. E eu tenho dito, não, Senhor, não com mais prova, eu não quero não. Mas assim, me ensina a Te amar. Me ensina a descansar em Ti. Me ensina a meu coração se satisfazer tão somente na Tua presença. E o que eu desejo a você essa noite é que você não seja preciso passar por determinadas coisas para você anelar o Senhor no seu coração. Eu quero terminar com isso. 8:2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Quem nos carrega é o Senhor. O Senhor carrega o seu povo, mas o povo só vai experimentar essa forma de Deus nos carregar quando o nosso coração estiver ocupado com as coisas de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.